Bom dia, igreja, graça e paz. Amém? Eu quero estar deixando aqui um pequeno versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, onde a palavra vai nos dizer assim: portanto, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E a pergunta é nesta manhã, primeiramente para a minha vida, depois para a igreja: como estamos andando na presença do Senhor? Como estamos vivendo a nossa vida com Deus? Estamos andando segundo a carne ou estamos andando segundo o Espírito? A nossa caminhada com o Senhor é uma caminhada verdadeira? É uma caminhada pautada nas Escrituras Sagradas, na sã doutrina de Cristo? Ou a nossa caminhada com o Senhor ela está sendo uma caminhada de qualquer forma? É necessário que tenhamos um esforço, um empenho para caminharmos diante do Senhor. Porque a palavra está dizendo que Deus não se agrada daqueles que andam segundo a carne, mas Deus se agrada daqueles que andam segundo o Espírito. Porque aqueles que andam segundo a carne põem a mente para as coisas da carne. Aqueles que andam segundo a carne estão com os pés na terra e a mente na terra. Mas aquele que anda segundo o Espírito, ele está com os pés no chão, mas a mente está ligada no céu, está ligada no alto. E aquele que vive segundo a carne, ele não consegue crescer espiritualmente, porque ele já não tem uma comunhão com o Senhor, ele já não tem uma vida de oração. Aquele que anda segundo a carne, ele se envolve, ele se embaraça com as coisas desse mundo. Agora, aquele que anda segundo o Espírito, ele tem prazer em meditar na palavra do Senhor, ele tem prazer em ter o seu particular com o Senhor, ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida de santidade, ele tem uma vida consagrada ao Senhor, ele busca as coisas do alto, ele não se envolve com as coisas da terra, e desses o Senhor se agrada, porque ele é direcionado ao Espírito de Deus. Mas quando o homem ele anda segundo a carne, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo para o Senhor, que ele não está preocupado, que ele vive de acordo com o coração dele, de acordo com o pensamento dele. Mas o apóstolo Paulo disse o quê? Que a nossa luta, ela não é contra o sangue e nem contra a carne, ela não é contra o próximo que nós vemos, mas a nossa luta, ela é uma luta espiritual. A nossa luta é contra principados, potestades, legiões, dominadores, é contra as hostes espirituais da maldade. E aquele que está na carne, aquele que vive um evangelho de qualquer maneira, relaxadamente, aquele que não ora, aquele que não jejua, aquele que não se santifica, aquele que não busca, aquele que não se enche, esse não consegue permanecer na fé, esse não consegue lutar contra as forças espirituais do inferno. Mas aquele que vive uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo, quando Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse cresce espiritualmente, e do céu
desce poder e autoridade. Não que a pessoa mereça, não, mas é porque ela busca. Porque a palavra diz em Mateus 7,7, a regra da oração: todo aquele que pede, pedir e dar-se-vos-á, batei, a porta abrir-se-lhe-á, buscai e achareis. Ou seja, todo aquele que busca, recebe. Todo aquele que pede, ele vai receber. E quando as lutas vêm contra nossas vidas, quando o Satanás ele investe, ele se levanta contra a nossa vida, aquele que anda pelo Espírito, ele tem resistência, ele tem estrutura espiritual. Por quê? Porque ele está revestido com a armadura de Deus. Agora, aquele que vive uma vida de qualquer maneira diante do Senhor, quando as lutas vêm, quando as tentações, quando a tempestade se levanta, ele não tem força para suportar, porque ele não tem estrutura na fé. Ele vive um evangelho superficial. Eu vou simplificar: ele vive o evangelho do oba-oba, o evangelho do tudo pode, e não é dessa forma que Deus se agrada. Deus se agrada do homem, da mulher que ora, que busca, que não se envolve com pecado, que tem em mente que o alvo dele ou o alvo dela é o céu, é aquilo que está acima. Porque o salmista disse uma certa vez: elevo os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, o poder da igreja vem do alto, a graça ela vem do alto, a força vem do alto, o renovo vem do alto, as misericórdias vêm do alto, o favor de Deus ele desce do alto, mas ele só desce para aqueles que andam segundo o Espírito, não para aqueles que andam segundo a carne. Aqueles que andam segundo a carne, eles não podem agradar a Deus, porque eles fazem a vontade do príncipe deste mundo. A palavra diz no primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus Pai não está nele. Nós devemos amar primeiramente a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós temos que viver a fé vivífica, a fé no Cristo ressurreto. Nós temos que se enquadrar aos moldes de Cristo. Nós temos que andar como Cristo andou nessa terra, andar no meio do pecado, mas não pecar, andar no meio dos pecadores, mas não se compactuar com os pecados alheios. Deus colocou a igreja nessa terra com um propósito, para que a igreja vivesse cheia, plena, abundante da graça, do conhecimento e do Espírito dele, para que através da vida de oração do homem, da mulher de Deus, almas sejam libertas, almas sejam ganhas para Cristo, almas sejam restauradas, fortalecidas. Mas para isso acontecer, o crente ele tem que estar cheio, o crente tem que estar ligado no céu e desligado da terra, o crente tem que andar segundo o Espírito, o crente tem que andar segundo a sã doutrina de Cristo, o crente tem que fazer a vontade do Senhor e não a vontade da sua carne, não satisfazer os seus desejos carnais. Deus não se agrada de crente carnal, Deus não se agrada de crente que não quer nada com a sua obra.